Olá, a gente vai ter produção textual, vai sair um pouquinho da redação padrão Enem, a gente vai para o capítulo, deixa eu dar uma olhada aqui no livro de vocês, o capítulo de resenha, que é a página, muito bem, é o capítulo 21, 298, 299, que inclusive é a tarefa de casa de vocês. Bom, resenha, que gênero é esse? É um gênero textual de caráter técnico, muito comum no meio acadêmico, ou seja, se prepara para quando você estiver na faculdade, não importa o curso, em algum momento você vai ter que fazer resenha, sim. Vai ser numa prova, vai ser um trabalho, vai ser uma tarefa, mas vai fazer. Similar ao resumo, ou seja, não é igual a um resumo, tá? O objetivo desse texto é analisar e descrever os principais pontos de uma obra para facilitar a transmissão do conteúdo para um outro leitor. Então pode ser resenha de um livro, de um filme, de uma peça, de um game, enfim, muita gente ganha dinheiro na internet, né? Os youtubers resenhando produtos, né? Dos mais variados, como eu já falei, filme, livro, série, revisando games, resenhando restaurantes, né? Vamos visitar um restaurante, aí fala como é a comida, podem resenhar produtos que eles recebem, enfim, infinidade de coisas. Aí, por mais que sejam textos com propósitos muito parecidos, os gêneros resumo e resenha possuem algumas especificidades. A resenha tem como objetivo transmitir a opinião de um leitor sobre um conteúdo. Então, geralmente, eu assisti a uma série e tal, e aí eu vou dar minha opinião sobre essa história. O qual, né, pode ser um livro, um filme, um evento, um álbum de música, enfim. Além disso, o ponto principal da resenha é a indicação da leitura na íntegra ou não sobre o objeto resenhado, ou seja, tem o propósito de despertar a curiosidade do leitor a partir de uma análise crítica. O resumo não, o resumo eu só pego os pontos principais do filme, do livro, enfim, e vou descrever. Apenas, eu não coloco minha opinião ali, eu só resumo o texto, enxugo o texto e coloco os pontos mais importantes. Aí, a gente tem os tipos de resenha. A descritiva é uma apreciação acerca de um livro ou obra, cujo objetivo é unicamente descrever as informações contidas no texto original, de modo que o leitor consiga identificar que tipo de conteúdo pode ser encontrado. Aqui o único propósito é ser informativo. Um exemplo de resenha é aqui. Já a resenha crítica, também conhecida como opinativa, apresenta um juízo de valor do leitor sobre o conteúdo resenhado. É o tipo de texto mais exigido. Faça uma resenha, mais essa resenha aqui. Nesse tipo de resenha, o conteúdo é apresentado como indicação ou um alerta sobre a leitura. Tipo, contém spoilers. Assim, é um texto com características argumentativas, então não está tão longe assim da redação Enem, pois tem como propósito convencer alguém sobre a leitura. Aqui eu tirei um exemplo de resenha descritiva. O livro Artigos Científicos, Como Redigir, Publicar e Avaliar, de autoria do professor Maurício Gomes Pereira, foi lançado recentemente pela editora Guanabara Kugan. Com o objetivo de orientar os potenciais autores sobre como vencer as muitas barreiras na elaboração e publicação de artigos científicos, o livro aborda cada uma das etapas desse processo em 24 capítulos. Os 3 primeiros capítulos tratam dos aspectos da preparação do trabalho, primeiro capítulo. Então, aqui é a resenha descritiva. Eu estou dizendo exatamente como é o objeto do qual eu fui designado para resenhar. Então, você vai descrevendo, aqui ele diz o nome do livro, o autor, a editora, tem tantos capítulos,
3 capítulos são assim, o primeiro é desse jeito. Então isso é uma resenha descritiva. Já uma aqui, Dark, né, a série mais amada da Netflix, é uma das minhas séries favoritas. Aí eu peguei aqui do site do Omelete para vocês verem como é uma resenha crítica, né? Ele falou: série alemã da Netflix abre mão de respostas fáceis e chega ao fim com a ousadia que marcou sua trajetória. Isso aqui já é o posicionamento da pessoa que escreveu. Então, ó, há diferentes formas de se referir a Dark. Há quem a chame de série alemã da Netflix ou a da viagem no tempo, em especial aquela difícil de entender. Então aqui ele já começa o texto, a resenha crítica dele, expondo, né, ideias sobre o objeto. Ainda que todas essas definições estejam corretas, é especialmente complicado apresentar em poucas palavras uma série que ao longo de 2 temporadas desafiou velhos conceitos da ficção científica, propôs discussões filosóficas, investiu no suspense e ainda reservou tempo para investir em histórias de amor e como elas podem criar heróis e monstros. É como ingrata missão de dar um final que honre o legado construído até aqui, que o terceiro e último ano da série chega ao streaming. Então aqui você vê que a resenha crítica é um texto que você já está muito acostumado, principalmente nesses tempos super avançados de redes sociais, da internet. A gente é super acostumado a ver resenhas nos sites, no YouTube, enfim. E quais são as características básicas desse gênero? Descrição da obra analisada tem que haver, né? A gente viu ali que tinha algumas características já da série, a gente viu na do livro, características do livro. Resumo das informações contidas no texto base, inclusão de citações da obra resenhada para ilustrar um comentário, né? Então eles pegam trechos falados no livro, na peça, no filme, enfim. Apresentação da opinião do leitor sobre o texto base. E além disso, a elaboração de uma resenha requer os princípios básicos de qualquer texto: coerência e coesão. Todo texto de qualquer natureza deve obedecer a esses principais fatores de textualidade. E, por último, como resenhar, como escrever uma resenha. A estrutura desse gênero. Primeiro parágrafo, síntese geral da obra. O resenhista explora os pontos centrais. Então, você pode lembrar que a resenha de Dark, né, ele fala coisas que nós sabemos sobre a série. Na resenha do livro ele fala o autor, quantos capítulos tem, qual a editora. Então primeiro você faz essa síntese. No segundo parágrafo, né, apresentação dos capítulos ou das partes da obra. Num terceiro parágrafo, síntese de cada capítulo ou de cada parte da obra. O ideal é que haja um parágrafo para cada capítulo ou parte. Aí varia, né? Se você está fazendo uma redação, é um texto menor. Se você está fazendo um artigo, aí já você vai ter mais espaço. E por último, um quarto parágrafo, análise crítica do leitor. Apresentação de informações particulares sobre a leitura da obra. Se é objetivo, se é claro, se é problemático, se é denso e etc. E uma possível recomendação de leitura ou alerta. Bom, é bem simples, mas a resenha é um gênero da turma dos gêneros argumentativos, então é bom você dar uma olhada na tarefa, resolver, ler algumas resenhas, porque ele vai também te ajudar, ele mostra como articular argumentos dentro de um texto. E, pessoal, eu só queria reforçar aí o chamado para a festa, né, online, que vai ter a live do São João, que vai ser dia 3 de julho. Espero que vocês participem. Eu escrevi algumas coisas para a live, então espero que vocês se divirtam e que ajude, né, a passar mais esse tempo da quarentena com um pouco de diversão. Tchau e estudem.